Fala, gente boa, tudo bem? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Estou aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler, é claro, Lucas capítulo 13, esse capítulo que tem mensagens poderosas para mudar a nossa vida e nós sermos edificados. Em Lucas capítulo 13, a morte dos galileus e a queda da torre de Siloé. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Uau! Então, o arrependimento, gente, ele é mais importante do que sacrifícios, do que outras coisas. A obediência e o arrependimento é uma das chaves para nós encontrarmos a vontade de Deus, entendeu? A parábola da figura estéril. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou, pelo que disse ao verticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podeis cortá-la para que ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se tiver a dar fruto, bem-estar, senão mandarás cortá-la. A cura de uma enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado, ou seu boi ou seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro? E em um dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então, que legal, né? Nós vemos como que é doido isso, né? Os caras querendo tretar com Jesus por causa do sábado, e Jesus deu uma resposta que eles não conseguiam peitar Jesus para falar alguma coisa, entendeu? Ó, a parábola do grão de mostarda. Ele dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. A parábola do fermento. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. À porta estreita, passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então
direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois vós, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e os primeiros que serão últimos. A mensagem de Jesus a Herodes, o lamento sobre Jerusalém. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio nicho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Salmo 118, versículo 26 nos dá uma clareza. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Esse texto aqui eu gosto de falar sobre ele, porque ele conta um pouco sobre a questão de Jesus tratando sobre a questão de que ia acontecer depois, né, de ele partir e tal, muitos não reconhecerem ele e tudo mais. Fala bastante aqui sobre a questão da porta ser estreita, né, e tudo mais. Mas aqui é muito interessante essa palavra bendito que vem em nome do Senhor, porque isso vai acontecer com muitos judeus que vão se converter, vão reconhecer Cristo. E quando eles reconhecerem, Cristo vai voltar. E eu tenho muita fé nessa promessa. E não está longe esse tempo, sabe? Então é um ensino, Jesus está voltando. Os fariseus ficavam todo momento tretando com Jesus, todo tempo batendo em Jesus, a gente lê aqui. Mas Jesus, ele batia de volta com a palavra de Deus e rebatia a verdade deles com a verdade de Deus, entendeu? A verdade deles porque não era a verdade de Deus, né? E Jesus sempre confrontando, sabe, os fariseus, porque os fariseus, irmãos, infelizmente, eram muito inteligentes, mas valorizavam muito o exterior e pouco o interior. Pensavam muito só nas coisas externas e não nas coisas internas. E Deus não gosta disso. Deus quer que nós sejamos aqueles que valorizam a presença dele e as coisas internas também. Amém? Nós temos que estar resolvido aqui dentro, entendeu? E aqui fala dos últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muita gente, meus irmãos, muita gente que diz que vai servir a Deus e tudo mais, acaba não fazendo. E muita gente que diz que não vai servir a Deus, acaba servindo, entendeu? E acaba sendo aqueles últimos que vão ser os primeiros, entendeu? Porque o que Deus quer nos ensinar nesses versículos, nesses capítulos, é que nós voltamos a Ele de todo o nosso coração. E nós possamos reunir como comunidade, sempre buscando estar com Ele, porque Ele está voltando a mim. Então é isso, eu acredito que não tem muito o que eu falar. A leitura por si só já denuncia, já corrige, já muda a nossa vida, sabe? O meu comentário talvez ia estragar o que Deus está fazendo nessa leitura, sabe? Mas eu oro, Senhor Deus, Pai, que essa leitura que nós lemos hoje, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, cada vez mais revestidos de Cristo, porque nós te amamos, Deus, e nós queremos viver para a tua honra e glória, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor deu a sua palavra para nós. E nós hoje temos fé nela. E somos abençoados pela sua palavra. Amém? Então que Deus te abençoe. Amém? Que nós possamos ser servo bom e fiel. Amém? Diante de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amém? E que Deus deixe cada vez mais firmes diante da sua presença. Amém? Para que nós possamos servi-lo até a sua volta. E quando ele voltar, nós possamos estar com o corpo glorificado diante dele. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até amanhã. E a gente vai ler Lucas capítulo 14.
e aprender e pensar mais coisas. Amém? Valeu!